Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar como exibir os 10 primeiros registros para que você possa criar uma apresentação como essa, onde aqui eu posso selecionar aqui a quantidade de registros e observe que ele já vai filtrar os dados para mim. E, inclusive, se eu quiser alterar a situação, ele já vai fazer essa mudança. Outro ponto interessante é que nós vamos colocar a informação da quantidade selecionada aqui no título. Veja, se eu selecionar o número 3, ele vai alterar aqui para mim, além de pintar as linhas conforme a quantidade de registros selecionadas. Tudo isso de uma forma bem prática e rápida. Se você não quer perder nenhuma dica, assista o vídeo até o final. Então, acompanhe comigo. Mas primeiro eu vou selecionar aqui toda essa informação. Vamos vir no menu Formatar e Limpar Formatação. Vou aproveitar e excluir também, para que você possa ver como eu fiz. Bom, primeira coisa, vamos ver aqui os nossos dados e eu tenho a informação de número de pedido, data, cliente, produto, valor total e situação. E nós vamos carregar essas informações lá, respeitando a quantidade de registros. Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui o meu cabeçalho, vou copiar e vou vir aqui e vamos colar essa informação. E ele vai me trazer o cabeçalho. Vamos aproveitar e destacar essa informação e já podemos agora trazer as informações de registro. Vou iniciar com o sinal de igual e vamos aqui selecionar os nossos dados, a partir da primeira linha até essa daqui no final. Vou dar um Enter e observe o que vai acontecer. Ele deu uma informação de erro. E como podemos corrigir? Basta utilizar o array fórmula ou nós podemos também colocar aqui a informação de chaves, que vai dar o mesmo efeito. Vou dar um Enter e pronto, nós já temos todas as informações carregadas aqui. Agora, podemos colocar a informação de quantidade de registros. Ou seja, vai ser aqui que nós vamos selecionar a quantidade. E também teremos a situação. Bom, para a quantidade de registros, vamos vir aqui com o botão direito e vamos selecionar a opção aqui, ó, Menu Suspenso. Ele já vai trazer essa informação, basta eu clicar e selecionar e colocar a informação 3. Aqui embaixo, nós vamos colocar a informação 5, adicionar um novo item e colocar a informação 10. Ou seja, aqui eu estou colocando e selecionando a quantidade de registros que serão exibidos. Mais uma vez, só vou vir aqui e alterar a cor e vamos dar um concluir. Vou fechar e observe que nós já temos aqui a informação da quantidade. Vamos vir aqui e centralizar e vamos colocar em destaque também. Legal, e para a situação? Bom, nós vamos selecionar a célula, vou vir no menu Inserir, vamos selecionar a opção de Lista Suspensa. Ele vai abrir aqui a janela de validação. Vamos clicar aqui no critério e vamos selecionar o menu suspenso de um intervalo. Aqui, na seleção de dados, nós vamos clicar e vamos selecionar aqui os nossos dados. Porém, vamos selecionar aqui ó, a coluna F. Mas vamos alterar aqui para o número 2, porque eu só quero a partir da segunda linha. Vou dar um OK e ele já vai trazer aqui as informações de todas as situações que nós temos. Vou alterar a cor aqui para verde, para a situação de entrega. Aqui nós vamos colocar a cor amarela e aqui nós vamos colocar a cor vermelha. Feito isso, basta clicar no botão concluído e vamos fechar a nossa janela. Voltando aqui para a aba de apresentação, nós já temos aqui a nossa informação de situação. Também vamos aproveitar e centralizar e vamos colocar em destaque. Agora, nós temos que trazer aquele título dinâmico. Então, para isso, nós vamos colocar o texto, que é informações dos X pedidos, mas vamos formatar primeiro. Vou clicar aqui em mesclar células, vamos aproveitar e alinhar ao topo, e vamos colocar também em destaque. E vamos aproveitar e aumentar a fonte para o número 15. Observe que ele já está aqui no formato de título. Agora, nós precisamos transformar isso de uma forma dinâmica. Então, para isso, eu vou utilizar uma função. Então, vou iniciar com o sinal de igual e vamos utilizar a função concatenar. Essa aqui embaixo, ó, anexa strings umas às outras. Aqui, como primeiro argumento, nós vamos abrir aspas duplas e eu vou colocar as informações dos até o espaço. E vou fechar aqui as aspas duplas, ponto e vírgula, e aqui onde está x, nós queremos buscar as informações de quantidade. Então, já vou apagar e selecionar aqui a informação de quantidade. Ponto e vírgula, vou agora para o próximo argumento,
abrir aspas duplas, deixo o espaço, nós vamos vir aqui para o final, vou fechar aqui aspas duplas e vou fechar o meu parênteses. Vou dar um Enter e observe que ele já trouxe a informação aqui, ó. Informações dos 5 pedidos. Opa, mas são os 5 primeiros. Então, vamos colocar aqui, ó, primeiros pedidos. Legal, corrigido, dou um Enter e já está trazendo a informação aqui certinho. Está funcionando? Vamos ver. Se eu clicar aqui e alterar para o 3, ele já vai mudar aqui e para 10 também. Então, legal, a parte do registro está funcionando. Agora, vamos aproveitar e colocar a formatação das linhas. Então, aqui no cabeçalho, eu já posso colocar a cor laranja. E vamos aproveitar também e colocar a cor de texto como branca. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar a cor branca. Pronto. Agora, vamos selecionar esse nosso intervalo até aqui embaixo. Todo esse intervalo selecionado, vamos vir aqui em cor de preenchimento e selecionar a opção de formatação condicional. E aqui em formatar células, basta você clicar e vir na opção aqui embaixo, ó, a fórmula personalizada é. Legal, que fórmula que nós vamos utilizar? Vou colocar o sinal de igual e vamos utilizar a função é ímpar. Só que é ímpar de quem? Aqui nós vamos colocar uma outra função chamada lim. Essa função, ela retorna o número da linha. Então, por exemplo, só para exemplificar, aqui em B8, ele vai mostrar a linha número 8, aqui 9 e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar a informação de cifrão, B, e vamos colocar o número 8. Por quê? Lembrando que estamos selecionando aqui a primeira célula, certo? B8. Vou fechar aqui o meu parênteses da função lim e vou fechar o parênteses da função é ímpar. E observe que ele já vai pintar corretamente ali as linhas. Porém, vamos alterar a cor aqui de preenchimento para esse laranja bem clarinho. Legal? Feito isso, eu vou concluir. Teremos um outro ponto que nós vamos voltar aqui, mas eu vou mostrar mais na frente. E vou fechar aqui. Legal, agora nós temos aqui a informação já pintada. O que nós precisamos fazer? Trazer agora as informações dos registros conforme a quantidade e a situação selecionada. Então, para isso, vamos entrar aqui na nossa fórmula e vamos colocar a função filter. Vou utilizar esse mesmo intervalo, ponto e vírgula, e como condição, nós vamos querer o quê? Voltar aqui em dados e selecionar a informação de situação. Aqui, nós vamos alterar para o número 2, porque eu quero pegar a partir da segunda coluna, e aqui no nosso intervalo, nós já estamos definindo que é de A2 a F26. Aqui também eu vou alterar para manter o mesmo tamanho, então vou colocar F26. Vou incluir o sinal de igual. Vamos voltar aqui para a nossa aba de apresentação e selecionar o campo de situação. Vou fechar o meu parênteses e dar um Enter. E veja que ele já trouxe aqui, ó, a quantidade de registro somente dessa situação. Porém, se você observar aqui, ó, note que ele está trazendo algumas linhas em branco como se tivesse registro. Lembra que eu falei que nós tínhamos que corrigir uma questão? Então, vamos aproveitar e já corrigir. Vou selecionar aqui, vamos voltar na formatação, e aqui nós temos que incluir mais uma condição, que é a condição E. Vou abrir aqui o meu parênteses. Então, a linha tem que ser ímpar e também a informação de B8 tem que ser diferente de vazio. Então, se atender a essa condição, aí sim ele vai trazer. Tá vendo que ele já corrigiu aqui para mim? Então, vou clicar em concluído e pronto, mais um probleminha já resolvido. Agora, nós precisamos filtrar conforme a quantidade. Então, vamos voltar aqui e para isso nós temos uma outra função, que é a função sort. Só que não é essa aqui, ó, sort n. Veja, retorna os primeiros n itens em um conjunto de dados. Não é isso que nós queremos? Então, vou selecionar aqui. Aqui, como intervalo, nós já temos a nossa função. Então, vou vir aqui e vou colocar ponto e vírgula, e agora ele vai me pedir a quantidade. Bom, a quantidade é a que nós selecionarmos aqui, então vou clicar aqui, ponto e vírgula. Outro argumento, quando tiver empate, o que eu quero que ele faça? Bom, no nosso caso, nós vamos colocar 0, ponto e vírgula, e aqui, coluna a classificar, nós vamos selecionar a primeira coluna, ponto e vírgula, e aqui nós vamos indicar se eu quero de ordem crescente ou decrescente. Então, vamos colocar a informação de verdadeiro. Vou fechar aqui o meu parênteses e dar um Enter. Observe que agora sim ele trouxe a quantidade conforme o combo selecionado. Se eu selecionar o número 5, aqui ele traz também. E se eu selecionar a quantidade de pendente,
também ele traz. Agora, só para finalizar e ficar igual ao modelo inicial, vou selecionar aqui, vamos colocar em destaque e vamos alinhar aqui à direita. E chegamos aqui ao resultado prometido lá no começo do vídeo. Vou aproveitar e deixar aqui como sugestão um outro vídeo que complementa o aprendizado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos que eu postar aqui. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!